A destruição do Museu Nacional é provavelmente a maior catástrofe cultural da história do Brasil. Não tem nome o que aconteceu ali. Não há nem como se avaliar as dimensões daquela destruição. O Museu Nacional era uma instituição de 200 anos que acumulou um patrimônio científico de dimensões, de grandeza internacional. Sua coleção egípcia era fruto de um trabalho contínuo que começa com Dom Pedro I e vem até os mais recentes egiptólogos já profissionalizados que trabalharam em cima daquelas peças. A sua coleção de cerâmica grega, objetos etruscos, romanos, a sua coleção etnológica, inclusive com vestígios de povos hoje extintos, né, e que tinham lá tinham deixado ali os seus objetos de cultura material, a sua coleção de arqueologia importantíssima, fruto de gerações de arqueólogos, né, que desde o século XIX trabalharam em função dela. Tudo isso, que não era só um patrimônio brasileiro, mas era um patrimônio da humanidade, sendo destruído assim, dessa forma tão banal e displicente, é um crime inconcebível. Isso aí, claro, quando nós estudamos a história do Brasil, nós vemos que o Brasil, por si só, ele é um país muito frágil do ponto de vista institucional. As suas instituições educacionais são frágeis. As suas instituições de conhecimento, de produção de conhecimento científico também. Mas a destruição dessa instituição, ela tem um significado muito maior, muito mais profundo. Ela tinha sido preservada nos últimos 200 anos. Quando nós perguntamos assim, de quem é a culpa da destruição criminosa no Museu Nacional? Bom, certamente não é do Jango Goulart, nem do General Médici, porque durante esses governos o Museu Nacional foi preservado e funcionou. Na verdade, o Museu Nacional ele funciona há gerações. Gerações de brasileiros frequentaram esse museu e aprenderam muito com ele, tanto no nível básico quanto no nível mais elevado. A culpa pela destruição é da nossa geração, da insensatez da nossa geração. E é claro, eu imagino que pessoas específicas na administração pública deveriam ser responsabilizadas também. Mas, para além disso, que certamente essa discussão vai estar envolvida numa nuvem de falsas posições políticas ou de ilusões sobre o que vem a ser a política no Brasil ou sobre o que vem a ser o papel do Estado no Brasil. Para além disso, nós podemos, assim, no primeiro momento, dizer que certamente isso é fruto do afastamento da sociedade brasileira dos seus valores essenciais, da instalação de uma política pública sem espírito, de uma política pública norteada não pela necessidade de dar valor àquilo que o Brasil tem de bom, daquilo que o Brasil produziu de moral, de correto, de verdadeiro, né? Mas por uma inclinação fortíssima a dar valor àquilo que não tem valor. Fortunas no Brasil são gastas com exposições de moda, de temas de moda duvidosas, com estádios de futebol subutilizados. Milhões no Brasil são dissipados, bilhões, com corrupção, sem nenhum tipo de controle. A sociedade brasileira, ela gravita hoje numa névoa de falta de rumo e de objetivos que a afasta daquilo que ela é capaz de produzir de consistente, que é capaz de produzir de universal. Nós estamos dissolvidos no culto do efêmero, do transitório, do secundário. Então, de uma forma geral, eu diria que a culpa é da sociedade, de nós todos, embora alguns espertos que se utilizam disso para suas razões e seus objetivos pessoais devessem sim
ser responsabilizados criminalmente. Mas a destruição do Museu Nacional, que é uma destruição irrecuperável, né? Porque ali tinham peças que nem pertenciam propriamente ao Brasil enquanto elementos culturais, eram coisas que pertenciam a civilizações maiores, a coisas muito mais antigas. Mas a destruição do Museu Nacional, ela deve servir como um derradeiro alerta sobre os descaminhos da sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira não se volta para a defesa do bem comum, para a defesa daquilo que ela é, daqueles elementos que dentro dela são elementos construtores, para a defesa da pátria, para a defesa dos elementos que agregam, que são do bem. Se a sociedade brasileira não se volta para isso, ela entra em processo de desagregação, ela entra em processo de desaparecimento. Ver a estátua de Dom Pedro II, o grande financiador daquilo tudo, o grande patrocinador daquele projeto por muitas décadas, tendo ao fundo o seu projeto em chamas, é o sinal de que a nossa insensatez já passou totalmente dos limites. É necessário retornar ao bem. É necessário, imprescindível, retornar para a defesa do bem comum. É necessário e imprescindível que retornemos àquilo que nós, brasileiros, somos capazes de produzir de bom, nos agarrarmos a isso e resgatarmos uma sociedade moral voltada de uma forma assim muito segura e muito firme para a realização do bem-estar de todos, né? E para a realização do bem comum. Sem isso, esse incêndio é como uma metáfora do desaparecimento da própria sociedade brasileira.